A gente tem 13 pessoas inscritas. Tudo bem se a gente encerrar as inscrições agora? Ok. Queria... É um número lindo. Queria anunciar a Darlene, né, que é presidenta aqui do Comas, o Júnior e o Churras, que estão ali, que são recém-eleitos, né, do CMDCA, que foi uma... Não sei se todo mundo sabe, mas teve uma atuação muito intensa em que, pese o governo quis fazer, no meio do segundo tempo, mudar as regras do jogo para a eleição do CMDCA, o movimento social, as entidades mostraram que estão muito articuladas e muito organizadas. Então, o Conselho foi eleito com a maioria de pessoas que vão lá brigar, de fato, pelo orçamento e pela política de assistência social da casa. Então, a gente acha que vale uma salva de palmas e parabéns aí pela eleição. Bom, podemos combinar 3 minutos? Ok? Então, o primeiro é Tunique, é isso? Opa! Depois já fica pertinho o Valmir, da Brasilândia, e logo em seguida o Gonçalves, defensor popular. Aí é o seguinte, gente, eu tenho o meu cronômetro, que é o meu celular, tá certo? Então, eu vou ficar assim, ó, tipo, mostrando. Por favor, não finjam que não estão me vendo. Tá bom? Então, assim que começar, eu já vou aqui no cronômetro, tá bom? Cumprimento a mesa, uma boa tarde, cumprimento a todos os colegas aqui presentes. E não deixaria aqui de deixar minha fala também. Primeiramente, esse descaso social já vem lá do governo, né? No seu momento ali digamos aí, o golpe aí na nossa presidenta, né, Dilma Rousseff. E dali, eu concordo com o amigo que foi aí lançado a PEC da morte, a PEC 65. Dali para cá, né, caros colegas, a gente tem visto aí o desmonte na questão social, né, na questão em várias frentes aí no que se refere a ações sociais e os programas sociais aí do país, município e estados, né? E diante disso daí, eu assim, diretamente, eu tenho a minha família afetada. Tem ali as minhas sobrinhas, que já não mais recebem os leites, eles brigam até hoje, né? Desde quando entrou aí o governo João Dória, aqui no município de São Paulo, que retirou. E ela briga, ela vai lá, já foi até na Defensoria Pública para que voltasse o leite das crianças, né? Já foi lá e não voltou, né? Então, isso daí a gente tem... Eu tenho ali visto diretamente a questão social sendo arrancada de quem mais precisa. A gente é de periferia, a gente é de família pobre, e esse leite ali para as crianças, para as minhas irmãs e para as minhas primas, né, é de muita valia, entendeu? Porque muitas delas ali, pela questão de trabalho, aí a gente tem... mostrou esses dias aí no Anhangabaú, e hoje é 14 a 16 milhões de desempregados, e ela está no meio dessa população de desempregados. Então, diante disso, a gente também vê, em contrapartida, a prefeitura, a quantidade de dinheiro que ela tem. Eu vi uma matéria que ela tem aí cerca de 600 milhões dentro dos cofres públicos aí, superavitário, né? Ou seja, de prontidão a gastar. Então, ela não faz o que é o seu dever, que poderia muito bem aos movimentos sociais ali ajudar, mas eles têm a política aí de magnatas, que é as frentes sociais, é a classe que mais, inclusive regiões periféricas, mais necessita, eles pouco se importa. E também ali na questão do transporte escolar gratuito, elas também sofrem. Eu sou um sofredor, eu tinha 3 carros na gestão Haddad, eu fui inventar de trocar os veículos aí, e a gestão Dória me faliu. Você entendeu? Porque cortou os contratos, reduziu os contratos. Um exemplo, eu atendia 90 mil crianças, passou a atender 50 mil. Aquelas escolinhas que tinha 11 carros, reduziu a 4. Então, aí as diretoras
tipo, manteve só aqueles que eram mais antigos, tá? Então, é um desgoverno total e é essa a minha contribuição aqui contra esse desgoverno, tá bom? Obrigado, tio Nick. O Valmir, né, da Brasilândia, e já fica ali pertinho Gonçalves, defensor popular. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, parabenizar aqui ao Alfredinho e aos organizadores aqui do espaço e da iniciativa dessa discussão, que é fundamental sobre a questão da assistência social. Eu queria falar duas coisas que eu acho fundamentais falar aqui, né? Eu sou lá da região de Brasilândia e eu participo de um grupo lá de assistência social que cuida de alguns CAs e creches. E também eu participo do movimento lá de mobilidade e de transporte, que é a questão do metrô Brasilândia da linha 6, laranja, que está parada, já vai fazer 3 anos, onde foi o maior desvio de verba pública que a gente assistiu nesse estado. Nós estamos vendo essa faixa aí do governo tucano de governar, acredito que foi lá, na Brasilândia também, onde eles sugaram o recurso público para poder manter esses 20 anos aí de governo Alckmin. Essa que é a realidade. A bem da verdade, eu quero discutir aqui algumas coisas interessantes, né? Esse governo que está aí é um governo rentista. Eles estão aí, o que o Guedes fala de 1 trilhão é para banco. Então, vamos tirar da assistência social, vamos tirar dos programas populares e levar para os bancos. É o que os ricos querem. É o projeto do Guedes, é o projeto do Dória, é o próprio projeto do Bolsonaro. Ele já disse isso, que ele não quer saber de governar. O que ele quer é transferir o Estado para a iniciativa privada. Essa que é a realidade. Nós aqui de periferia, o que nós estamos assistindo e vendo é o desmonte dos equipamentos públicos. São serviços públicos que estão sendo desmontados, seja ele no CCA, seja ele... Eu estou vendo agora. Seja ele no CCA, seja ele em qualquer equipamento de assistência vão ser desmontados, porque não interessa o Estado em investir na população. Então, vai pegar esse recurso e levar para os bancos. É o que está acontecendo, na verdade. É esse o projeto. O que o Lula falou, não sei se vocês viram da entrevista do Lula no DCM, mas ele falou assim, olha, o projeto do desmonte dos conselhos populares leva a questão para o Conselho Popular que ele vai ter que se reorganizar e cobrar junto às autoridades, a sua real permanência. Então, nós temos como pauta organizar as bases, via, como o companheiro falou, até falar com os sindicatos, com os movimentos populares, e tentar fazer com que esse povo se levante e cobre a obrigação do Estado, porque, a bem da verdade, isso aqui, o Estado ele é obrigado a governar para as maiorias. Só que essa inversão é político. Essa inversão é política. Então, nós temos aqui a nossa desafio de tentar fazer com que a gente se organize através dos partidos políticos, através desses conselhos, e tentar fazer com que a nossa luta, gente, não morra. Só um detalhe muito, muito simples que eu estava ali pensando. Galera, a assistência social no governo federal tem como ministro Damares Alves. A gente está perdido. Né? Infelizmente, mas é verdade, Alfredinho, a gente está perdido, porque qual a referência que nós temos, galera? Então, cabe a nós, de novo, porque uma reorganização e uma avaliação, porque a luta não vai ser pequena, não, vai ser muito grande. E quando a gente vê essa realidade, ou a gente chora, vai aqui tomar um café, ou então a gente, sei lá, a gente vai ter que reorganizar, galera. E, olha, vai ser muito difícil, tá? Gente, eu agradeço muito. Desculpa, eu devo ter cedido.
Mas muito 4 obrigado. minutos e 30 segundos. É só para as pessoas que vão vir aqui inscritas, só para vocês não se perderem na fala, que às vezes quando eu estou aqui, é porque já deu 2 minutos de fala e aí teria mais 1 minuto para encerrar, tá? E aí, quando der os 3 minutos, eu levanto aqui, tá bom? Só para não se perder, porque às vezes a gente assim pensa que já acabou o tempo e ainda tem mais 1 minuto para a conclusão. Seu Gonçalves, e já peço para ficar aqui pertinho, Primeiro, o André, da Freguesia do Ó. o vereador Alfredinho está de parabéns em ter conseguido retornar os 4 passagens do Busão. Merece palma, não merece? Tá. O que eu gostaria que essa casa nos abraçasse a luta que está tendo é do PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Porque você chega na subprefeitura, por exemplo, chegamos lá no Santiago, aqui eu estou aqui para limpar a rua, jogar água nas plantas e tal. Então, não resolve nada. Nós estamos acompanhando 40 integração de posse e não foi construída nenhuma casa. Se chega no secretário, já trocaram de dizer que o secretário era Fernando, era Luiz, não sei quem mais, os caras, embora de todos os 3 eu conheço. Habilitaram comigo, né? Entendeu? Então, eles não tem moradia. E estão tirando quem tem. Concorda? Entendeu? Então, nós queremos uma política que faça com que seja, quando tem um projeto, não depende do governo federal, não. Então, vai atrás do governo federal, soma com o estadual, soma com o municipal e façamos. Eu lembro que nós, essa semana passada, agora, fizemos uma discussão do Interlatino, onde tinha 6 países, tinha Chile, tinha tal. É o 20º encontro que nós estamos organizando. Eu participei do 2º encontro, em 92, lá em Buenos Aires, e fomos levando conhecimento para os outros países que mutirão da Erondina tinha dado certo e tal, entendeu? O pessoal de Porto Alegre. Então, levamos muita experiência para os outros países que eles seguiram. Quando voltamos, o Maluf assumiu e veio daqui para cá, ninguém fez mais nada em moradia. Quando a gente começou a Minha Casa Minha Vida, que está desenvolvendo, deu 0. Entendeu? Então, o PDUI seria muito importante e levar para a periferia para tomar conhecimento. E aqui mesmo fizer essa discussão aqui na Câmara. Né? E a questão técnica. A questão técnica que é, as escolas têm que ter formação técnica. Porque tem um tal de ETEC aí que só faz na burguesia. Na periferia não tem. Entendeu? Conseguimos em Paraisópolis maior luta. Estamos tentando agora conseguir em Grajaú. Então, a gente chega ali, não, só tem que depender do Estado. Chega no governo do Estado, não, tem presidente de Brasília. Então, a Câmara tem que dar essa força conosco. Valeu? Estou em cima do horário? Muito bem. Obrigado, Gonçalves. André, Freguesia do Ó. E já vou pedir para ficar pertinho o José Augusto da Moca. André? Freguesia do Ó. É isso? E depois o José Augusto da Moca. Boa tarde, senhoras. Boa tarde. Primeiramente, sou associação de rua e a gente vai pegar uma condução, uma carona, e só que está sendo filmado, não pode. E eu fui roubado, eu perdi meu aparelho, uma prótese que eu tinha, e estou em dificuldade de situação de rua, na verdade. Aí estou tentando uma vaga fixa no albergue e não consigo, tenho que ficar pernoite, domingo não termino Nova Funda. E eu não sei que país é esse que acaba tudo em pizza e dormi na rua ontem, me levaram o único documento que eu tinha, não consegui, estou com o caminhamento aqui agendado, aqui no Papatempo da Sé, e ponto. E eu não entendo o que está acontecendo, sou músico, eu não estou conseguindo mais emprego com música, e está tudo desandado. Só isso. Agora, eu queria saber o resultado, né? O que eu faço, porque eu não estou conseguindo tirar o documento. Vai agendar 25 horas. Aí, eu estou andando sem documento. A polícia me para, e aí? Eu trabalho com a mesa à noite. Estou sem trabalhar porque não tenho documento. Por bater, não está ajudando em nada. E estou andando sem documento. Eu morro ali na esquina, acabou, enterrado como indigente. Minha família está no Recife, Pernambuco.
eu trabalho com eventos, música, rock and roll, montagem de palco. E tá aí. Quero trabalhar, não posso, porque não consigo documento. Um simples documento, um RG. Aí tem que agendar. Aí não tem. Não entendo. Perdi meu aparelho. Não tem vaga, tem que agendar. E fica aquela bola de neve. Só. Tá bom, André. Bom, eu vou pedir a Noélia e a Rafaela que possam... Como é o seu nome, por favor? André. André? Já conversaram com a Noélia, a Rafaela? Então, elas vão conversar com você para ver o que pode ser feito, tá bom? Então, Tá. Muito bem. Rafaela, você pode conversar com ele e ver o que pode ser feito, por favor? Agora é o José Augusto da Moca e já vou pedir para a Eleci, né? Jesus, das Mulheres Sem Terra. Mas agora é José Augusto. Bom, boa tarde a todos. Eu sou de Goiânia, Goiás, músico também, igual esse rapaz, grafiteiro, igual Eduardo Cobra. Eu estou estarrecido de saber que São Paulo está criando morador de rua e, na verdade, é 25 mil. Ando sozinho, não ando com ninguém, nem homem, nem mulher, nem nada. E tive que sair da Mackenzie por uma outra situação, mas tem que ser criado um sistema aqui em São Paulo que não tem nada a ver com assistência social e nem com morador de rua. Por quê? Descobri assistente social junto com morador de rua, roubando nos maleiros dentro dos equipamentos. Eu chamei a responsabilidade de alguns profissionais, eles não aceitaram eu provar que o funcionário, vamos pensar no nome assistente social, está fazendo isso. Então, vim anunciar que daqui a 5 ou 10 anos eu vou me formar com outras pessoas e nós vamos rastrear a prefeitura, quem que manda criar o morador de rua. A briga de vocês aqui vai por mais 50 anos. Infelizmente, é o que eu estou vendo, porque vai todo mundo dormir em casa hoje. E ainda à noite eu vou ver os moradores de rua aí. Eu não nasci em São Paulo. Então, se um prédio desse cair, eu não vou chorar por isso. Eu não. Então, morei em alguns equipamentos só para ver como é que era. Será que a minha aparência hoje mostra que eu morei nesses lugares? Banheiros onde você vai usar o vaso, outros 5 foi lá usar e você não consegue dar descarga? Isso é uma vergonha para a maior cidade do país. Né? Eu morei em outro lugar, onde a gestora do lugar fazendo conchavo com morador de rua para ver se conseguia a minha morte de verdade. Olha o tanto de doutor aqui, eu não tenho nem o 2º grau, mas vou fazer. Querendo fazer a minha morte na rua para falar que foi o morador de rua. O que eu tive que fazer? Largar meu armário e largar minhas coisas, fui para a festa do Mackenzie, acionei os diretores, segurança foi comigo no banheiro. Hoje eu moro sozinho, não dou meu endereço, não dou meu telefone, estou andando na rua. Convido vocês a dar uma ida hoje lá no pátio, ver o que é a realidade das pessoas. O que faz um carrinho pequeno, anão, com 2 vassourinhas na frente, rodando, limpando a cidade. Frescura, né? E seres humanos morrendo, que tem droga, ONGs indo lá, dando comida, tirando foto para as pessoas, angariando. Então, é o seguinte, gente. Daqui 10, 20 anos, nós vamos montar um grupo que não tem nada a ver com ninguém. E eu sei que a assistência social está defendendo o seu salário. Tudo bem. Mas tem muita gente aí de carro e apartamento à custa de gente que está morrendo. Então, nós não vamos estar nem A, nem B. Mas esse grupo vai ser criado e ninguém precisa gostar de ninguém. Nós vamos fazer isso. Um prefeito que vai
que vai na Europa gastar 88 mil. Eu sou carequinha igual a ele, ó. E ele é jovem. O que um moço desse está fazendo lá? E, ó, senhor Suplicy, eu sou um músico que eu poderia um dia ser baterista do seu filho. Doidão do mesmo jeito. Entendeu? Na boa. Isso é um cara solto aqui em São Paulo, junto com outros, vendo como é que é São Paulo. Isso é um absurdo, isso aí. Muito obrigado. Obrigado, José Augusto. Logo em seguida, já fica aqui pertinho a Caroline, Eu da sou Mulheres Eleci, Sem Terra. das Mulheres Sem Terra. Eu quero cumprimentar a Ruth, a Nazaré, a Juliana, que estão aí representando as mulheres, né? Eu sou das Mulheres Sem Terra. A bancada do PT, também a Thay, a Juliana, Suplicy, Alfredinho, a liderança do PT, em especial a plenária também. Sabe por quê? Quem está aqui são valentes. Porque é fácil vir, quando o governo está no poder, e pegar e ficar espremendo o povo, espremendo as comunidades, expulsando a gente das conferências, da assistência, quando nós somos governo. Agora, na hora que nós não somos governo, é das entidades que precisa. Não vim aqui para tocar nesse ponto, eu vim para falar a respeito da habitação, que, como disse a Ruth, com muita, como é que eu falo, propriedade, é tudo política para as mulheres, né? E, nesse caso, a habitação envolvendo assistência social. Não sei, para mim que foi a Ruth ou foi a Nazaré que falou, que as entidades elas surgiram bem antes dos fóruns, dos conselhos, de tudo. Nós criamos. Minha mãe foi uma das fundadoras. Eu fui na primeira conferência da assistência. Eu brigo de lá. Minha filha falou. Quando eu escrevi Ruth, eu falei, sabe brigar com a Ruth? Não, filha, eu vou parabenizar ela. Porque ela falou muito bem. Sou briguenta mesmo, mas eu brigo pelos meus direitos e pelo direito do povo. A questão que eu quero falar, tipo, as renovações do serviço, eu sou da Leste 2, Ermelino, Itaim, São Miguel, Itaim Paulista, Guaianazes, Itaquera, esse lado aí, são 7 bairros. E lá, a maioria das extremo leste, a maioria das habitações são irregulares, 80%. Ou foi, tipo Ermelino, que eu moro em Ermelino, viu, Suplicy? Era uma parte do terreno dos Matarazzo, outra não sei de quem, né? Inclusive, uma das áreas que a gente está regularizando faz parte de onde ela é da família Matarazzo. A minha mãe lutou, o companheiro que falou, vocês vão lutar 50 anos, não vai resolver. Minha mãe lutou 50 anos pela regularização da Santa Inês e outras áreas lá, e não conseguiu. E Deus me deu a bênção na minha mão que eu consegui titular, registrado em cartório, a área da Vila Robertina, no governo do Haddad. Eu pulei no pescoço do Haddad, impedimento nós vamos ter em todos os governos, porque o Haddad era e é um bom prefeito, né? Vai ser sempre um bom político. Eu agradeço até o último dia de vida, porque essa área foi titulada, graças a Deus, e eu que pulei no pescoço dele, porque tinha impedimento, porque tem aquela pessoa que vai cercando eles, como tem nos fóruns da assistência os que vão querendo poder. Vocês têm que botar uma coisa na consciência, o poder é do povo. Eu morro e você morre, e o povo fica aí. Então, a gente tem que fazer política para o povo, não política para mim, como disse o companheiro ali, às vezes ele não sabe se expressar. Política para meu benefício próprio. Eu trabalho desde 15 anos de idade, registrado, sou aposentada, e passou do tempo que eu trabalhei, foi muito, e continuo trabalhando. O que eu quero falar da questão da habitação, nós temos serviços, falei que tem áreas irregulares no Ermelino, que está localizado em área irregular. A maioria, né, é favela. Favela, pronto, que eles falam que é comunidade. O que acontece? Quando foi a renovação do serviço, com essa política que teve, eles pediam escritura. A favela tem escritura? Concluindo, Juliana, só um minutinho que é importante, viu? A favela não tem escritura. O que acontece? Tem um documentinho para renovar os convênios que elas falaram, vocês assinam ou, se não renova o serviço, viu, Ju? Aí eu falei, não, eu posso até assinar, mas eu ponho uma observação. Não assinei primeiro, voltou o documento. Falei, pois agora eu vou pôr o X, que não era assinar, era pôr um X, dizendo que o imóvel é do governo, sendo que foi o povo que construiu em terreno irregular, como toda a Zona Leste é construída em terreno irregular. Aí, o que eu fiz? Sacana que eu sou, a pessoa lá, não vai renovar, não vai. Eu falei, não vai não, eu ponho um X, aí pus uma observação. O terreno não, o terreno está é do poder público, não é uma coisa assim, não lembro a palavra que eu coloquei. Não, é do município. O terreno é do município, porém,
É importante, Juliana. Porém, a construção é da entidade do povo, porque eles queriam que eu colocasse que foi deles. Depois, quem ia desmentir e dizer que não foi eles que construiu? Todo mundo que fez isso se danou, porque eu não coloquei o que eles queriam. Eu usei um subterfúgio e caí fora e não fiz o que eles queriam. Então, que o pessoal da bancada do PT reveja isso, aquele formuláriozinho que vai um xizinho, dizendo que um prédio que a comunidade construiu é do governo. O caramba! Então, Lula livre, tá, gente? Então, o Lula está sendo provado, uma hora ou outra a verdade aparece. As maracutaia que fizeram para deixar ele lá na cadeia, ninguém se esqueça dele, porque se a gente teve universidade, se a gente teve uma Haddad, se a gente teve carro, se a gente teve trabalho, tudo que a gente teve, o Lula, não esqueça que ele está lá preso. Então, a gente tem que continuar a luta. E a luta continua. Obrigada. A Caroline vai falar agora, mas eu já peço para o Longo, do coletivo Democracia Corintiana, já ficar próximo. Boa tarde a todos. Eu sou Carolina, do Mulheres Sem Terra. Na Zona Leste, nós temos 5 projetos da assistência social, CEDESP, um SASP, 2 CCAs e um NCI. Acho também importante citar a importância que a assistência social tem também para o idoso, para a terceira idade saudável, e como a verba implantada para esse tipo de projeto é, no mínimo, ridícula, né? Mas, como o foco dessa gestão é minar projetos como o CEDESP, eu acho muito importante a gente falar que esse projeto deveria ser a menina dos olhos da assistência social, porque ele tira o jovem, o adulto, a mulher, alcança todas as idades, e ele tira esse jovem, esse adulto, homem, mulher, seja qual for o gênero ou raça, da marginalização fora do trabalho, do mercado de trabalho, possibilita, a gente viu aí um projeto como o CEDESP do Dom Bosco, que é referência para todo o estado de São Paulo, sendo minado, sendo diminuído vagas, um projeto com parcerias excelentes, que é orgulho, deveria ser orgulho, patrimônio da nossa cidade. Mas, pensando em proposta, eu acho que a liderança do partido, bem como essa galera dos fóruns, deveria pensar na assistência social, em mostrar para a população, porque o grande ponto é a população geral. É interessante a palavra da Ruth em dizer o momento em que o Dória foi eleito, que é um momento em que a população estava sem esperança, essa é a verdade, no nosso processo político. Então, eles surgem, principalmente o jovem, que foi muito quem levou esse movimento novo de um gestor de empresa para uma área política, eles surgem como se fosse uma esperança para nós. Então, a gente precisa levar para a população a importância da assistência social, frisando na fala de vocês que não é assistencialismo, é direito. Levar para a população o que a gente está discutindo aqui e materializar esse discurso. Vamos sair dessa nossa discussão dentro da caixinha do PT, de esquerda, e mostrar para a população que a assistência social é fora de esquerda ou direita, direito garantido pela Constituição Federal. Eu fui criança de creche nossa, eu fui criança e adolescente de CCA, formada pela uma das melhores universidades de São Paulo, em Direito, advogada, vou começar minha pós-graduação em outra grande universidade de São Paulo, que é a PUC. Então, assim, a minha formação cidadã se deu por causa desse Centro para Criança e Adolescente. E, só por fim, para finalizar minha fala, gente, vamos dar maior prioridade para essas conferências de criança e adolescente e conferência da assistência social. Há mais de 10 anos atrás, eu participava como criança e adolescente, e era uma coisa que dava orgulho de você ver criança e adolescente debatendo sobre política para a cidade de São Paulo. Hoje, as nossas conferências estão, no mínimo, ridículas. Se você comparar 10 anos atrás, que é da militância há muito tempo, era lindo de ver a discussão dos adolescentes, a gente brigando por paridade, brigando com um adulto de igual para igual. E hoje, as nossas conferências são manipuladas. As nossas conferências são brigas partidárias, direitos de criança e adolescente ou da assistência social. Então, por favor, peço para os fóruns, peço para o partido, para a galera que está, os conselheiros aí, que entrem nessa luta pela volta das conferências no potencial que era antigamente. Tá? Muito obrigada a todos. Muito bem. Obrigado, Caroline. Longo, e já vou pedir para o Ditão, da Vila Prudente, ficar próximo. Em nome dos vereadores Alfredinho, a Juliana e o Suplicy, agradeço a todos vocês por darem essa oportunidade para explicar o que significa o Coletivo Democracia Corintiana e passar 2 informações que nós achamos relevantes. O coletivo não tem nada a ver com a vinculação com o clube, muito menos é torcida organizada, ao contrário, ele tem um caráter classista, antifascista,
e articulado com todas as torcidas de natureza antifascistas do Brasil inteiro, que vão de times desde o Rio Grande do Sul até o Pará. Ao todo, são mais de 25 já afiliados desse movimento antifascista, ligados a torcidas que a gente chama de coletivos, que muita gente, por desconhecimento, acha que é torcida organizada, que frequenta o estádio de futebol apenas por torcer por futebol. Os princípios são fundamentados na democracia corintiana do Sócrates, Dr. Sócrates, jogador dos anos 80, que tinha como base de ação a questão da democracia horizontalizada, a questão da auto-organização do ponto de vista dos jogadores e da comissão técnica, que tinha a solidariedade e o aspecto coletivo como fundamentos para esse tipo de filosofia e princípio dar certo. Na questão política, nós estamos ligados a 3 prioridades, que são eixos fundamentais desde o início. Direitos humanos, nós temos uma interface com a Comissão de Justiça e Paz. Saúde, ligação com os movimentos sociais da área. E educação com os secundaristas. Mais que isso, nós temos trabalhos ligados a medidas socioeducativas, que significa a tentativa, o esforço de reinserção social de adolescentes e jovens em situação de risco e conflito com a lei, através da explicação de que o sentido coletivo e solidário que o futebol ensina e conscientiza não permite, se não for cumprido, que se jogue futebol, porque, primeiro, a bola tem que ser passada de um para outro, ou seja, são 11 contra 11, não é 1 contra 1, ou seja, o coletivo é o que predomina. E, do ponto de vista de informação, eu gostaria de passar um dado importante, que é o seguinte: nós lançamos sábado uma questão que aqui, tanto a Regina, quanto a Nazaré, quanto a Ruth Alonso falaram bastante, que é a questão da territorialidade, segundo o aspecto da democracia direta. Nós temos, por princípio, a ação direta dentro da horizontalidade, inclusive com coordenação ligada por paridade de gênero. No caso da ação direta, nós estamos no movimento de lançamento de cadernos de informação de base, onde o orçamento participativo é a principal luta de resgate de uma ferramenta, de um mecanismo que, lá nos anos 90, com a prefeita, então, do PT, Luiz Erundina, implantou na cidade de São Paulo, sobretudo, deu certo nos extremos leste e sul da cidade de São Paulo, com ações e atividades assim diretas das próprias comunidades, dentro do domínio de seus territórios, principalmente com relação à habitação, saúde, planejamento urbano, transporte coletivo, cidadania e, principalmente, a questão do terrorismo de Estado. Hoje nós sabemos muito bem, com relação aos direitos humanos, que a perseguição ao PPP, que no caso é o pobre, preto e periférico, é uma questão que a gente tem que levar muito a sério. Essa é a primeira informação que eu gostaria de falar para você. A partir de agora, nós vamos para a periferia levar esses livros de informação para que os vereadores também estejam presentes e as instâncias todas do partido nos ajudem à conscientização pela base. E, segundo, para mostrar que nós não somos exclusivistas corintianos, na democracia corintiana tem São Paulino, tem palmeirense, tem santista, tem um monte de gente, tem atleticano, tem colorado, tem gente do Paysandu junto, no mesmo engajamento, no mesmo ação política. E na sexta-feira, para encerrar, na sexta-feira, eu falei de alguns exemplos, puxando de sul ao norte, justamente para mostrar para vocês que nós não somos assim. Quando é democracia corintiana, o pessoal já dá uma espécie discriminada, não, só corintiano é que pode participar, ao contrário. Mas, assim, uma informação que a gente já está se preparando para sexta-feira, dia 14, com a greve geral, de fazer e praticar futebol de rua na Paulista, como aquecimento para a greve geral, convocando todas as torcidas antifascistas. Nesse caso, nós vamos disputar um derby, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras é o nosso principal aliado nessa luta. O Palmeiras, o coletivo se chama Por Comuna.
Porco, porque todo mundo que é do futebol chama palmeirense de porco, e comuna por causa de ser comunista. No caso do Corinthians, é o Coletivo de Democracia Corintiana. Eu faço o convite a todos vocês chegarem um pouco mais cedo, antes da hora de concentração na Paulista, para isso. Obrigado, senhores. Vai ter o futebol das mulheres também? Ou vai estar todo mundo misturado? Boa tarde. E também já peço para a Natalina, da Frente Nacional em Defesa do SUS, ficar aqui próximo. Essa garota aqui, na fala dela, ela me fez eu lembrar da minha mãe. Eu era garoto, em casa tinha um poço de 22 metros, e minha mãe lavava roupa para ajudar o meu pai, e eu ficava puxando água para ajudar ela. E ela com 2 feridas na perna, trabalhando. E ali eu vi o quanto a mulher é guerreira, quanto a mulher é guerreira. E também aconteceu um episódio, era esse tempo, sabe, de junho, e nós estávamos brincando em casa, minha mãe com 8 filhos, e estava grávida de mais um. E a gente estava brincando, preparando um balão para soltar, mas era tudo garotinho. E meu irmão tinha acabado de preparar a bucha, né, para acender o balão, e deixou um potinho de querosene. E o meu outro irmão baixou e ficou agachado. E veio um outro garoto, tacou fogo naquele recipiente. E o fogo pegou no calção do meu irmão e subiu para o corpo. E minha mãe saiu na porta, e ali eu percebi que ela tinha perdido o filho, sabe, que ela tomou um susto e ela ficou paralisada. Eu era garoto e a gente nem sabia o que fazer, e o meu irmão pegando fogo. E ela teve a lucidez, né, de ir no varal, tirou um lençol que estava e conseguiu abafar o fogo. Mas ali eu percebi que minha mãe tinha perdido o filho caçula, sabe? Mas ali, sabe, da minha mãe, eu comecei, sabe, a ter um respeito muito grande pelas mulheres, sabe, pela coisa guerreira, essa luta da mulher no dia a dia. E uma outra coisa que eu fico zangado, sabe, principalmente com os pastores fundamentalistas, e a Damari, que um dia atrás aí andou falando que a mulher tem que ser submissa. Submisso, caramba! Cristo Jesus, no episódio de Madalena, ele coloca a mulher no mesmo nível dos homens, perante Deus. Tem os mesmos direitos, não tem que ser submissa a coisa nenhuma, não. É ser humano, e como ser humano tem que ser respeitada. Outra coisa, sabe, a mídia hoje, né? O presidente, ele apoiando um cara que, sabe, bateu na mulher, a mulher grávida, a mulher está internada, e depois ele se matou. O presidente vai defender um cara desse ainda? E, logo em seguida, defendendo o Neymar, que está sendo acusado, sabe, de estupro. Brincadeira. Olha o Brasil como é que está, né? Olha só o Brasil como é que está. Brincadeira. E outra coisa, sabe, para o rapaz ali que falou sobre o SUS, realmente nós temos que defender o SUS. Mas eu estou muito preocupado porque estão entregando as nossas galinhas dos ovos de ouro, né? Me faz até lembrar, sabe, uma reportagem que eu li sobre o Bin Laden, sabe? Eu não estou defendendo aqui terrorista, não, certo? Mas eu li uma entrevista do Bin Laden, e a repórter perguntou para ele assim: pô, você é milionário, seu pai também é milionário, por que você foi se meter nessa vida? Ele falou, simplesmente, porque o império vem, sabe, aqui na nossa região, está levando todas as nossas riquezas embora e deixa o nosso pobre na miséria, e deixa o nosso povo na miséria. Se não bastasse isso, agora estão invadindo nossos lares e mudando a nossa cultura. Só se eu tivesse sangue de barata para não reagir, né? Muito bem, então. Pessoal, tem 6 pessoas inscritas e tem um jovem que também me pediu para poder falar. Se todo mundo cumprir os 3 minutos, aí a gente consegue passar para ele. A gente tem horário para terminar e a gente tem que voltar para a mesa, porque depois tem uma outra atividade aqui, a gente vai ter que sair terminando ou não de falar, tá? Então, desculpa, Natalina, bem na sua hora. Não, imagina, vou cumprir Você sempre o tempo. contribui tanto com Vou tentar a discussão. contribuir dentro do tempo. Bom, primeiro eu queria fazer uma denúncia aqui. Eu sou conselheira do Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social, ali na região da Cracolândia,
enquanto a gente estava aqui iniciando os trabalhos, a gente estava acompanhando nos grupos nossos da população por lá, de novo denunciando a violência da Guarda Civil Metropolitana, que está fazendo cada vez mais violência na abordagem das pessoas. A prefeitura está aumentando o número de limpeza que faz lá na região, né? Então, antes eram 3, parece que agora aumentaram para 5 por dia. Então, cada vez que tira as pessoas dali, quando elas voltam, eles fazem uma revista, e de uma maneira muito vexatória, muito violenta, muito desrespeitosa, e é uma tentativa de fazer com que as pessoas não se sintam à vontade ali, que elas queiram sair dali. Essa é a forma que a prefeitura planeja reduzir o número de usuários de droga na rua, fazendo com que elas se espalhem. Mas, mais do que isso, a gente também recebeu uma denúncia de que amanhã a prefeitura tem a intenção de fechar o Atende 3. O Atende 3 fica ali, quase em frente àquele equipamento da Guarda Civil Metropolitana, ali pertinho da Estação da Luz, e diz que vão transferir as pessoas que usam o Atende 3 lá para a região da Armênia. E isso está sendo feito sem planejamento, sem diálogo com os trabalhadores que atuam ali, sem considerar a situação das pessoas que vão ser transportadas de um lugar para outro. É muito desrespeito, e, além disso, fechar um equipamento que oferece pouso e alimentação ali na região, né? Então, isso é muito grave. E a gente rua Helvétia? Não, não é na Helvétia, não. É mais ali perto do Mungunzá. Sabe, onde a gente teve reunião? Aquele teatro que a gente teve reunião, o Teatro de Container, é em frente ao Teatro de Container. Mas a gente pode conversar já melhor, Suplicy. Então, queria fazer essa denúncia aqui, registrar essa denúncia, e chamar a atenção, acho que o tempo já está acabando, né? Chamar a atenção para que a gente tem um decreto, é o decreto 9759, que o governo Bolsonaro lançou para acabar com todos os conselhos municipais, os conselhos nacionais, para extinguir todos os colegiados nacionais, inicialmente aqueles que foram criados por decreto. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação de inconstitucionalidade, e dia 12 agora essa ação vai ser discutida pelo plenário do STF. Então, é importante a gente se manifestar, mandar e-mail, mandar alguma manifestação para que o STF entenda que tem pessoas defendendo a participação e o controle social. E, por falar em participação e controle social, eu faço parte de um grupo de entidades e de pessoas que estão reagindo à negação do Ministério da Cidadania de realizar a Conferência Nacional da Assistência Social, como é realizada há 2 anos, desde 90 e poucos, né? E nós estamos chamando, então, a Conferência Nacional Democrática da Assistência Social. Depois eu quero pedir, vou passar aqui para a mesa, vou passar o convite, a convocatória, para que possa passar para os e-mails de todo mundo que está aqui e convidar todo mundo a fazer adesão, a mandar o seu e-mail como apoio para a realização da Conferência Nacional, e que aqui em São Paulo a gente possa também realizar conferências e fazer o debate da situação da assistência social em todos os cantos dessa cidade. Obrigada. Obrigada, Natalina. Cláudio, chefe de gabinete do Alfredinho, que é o que está aqui. Maria Aparecida, do Citraenfa, já fica aqui perto. E o, não sei se é Tamara, ou Tamara Ipiranga, também fica aqui. Eu queria dar um informe que eu fui numa coletiva de imprensa representando o Alfredo, agora às 10 horas, e era a coletiva de imprensa com o setor de transporte, junto com as centrais, chamaram para discutir a greve geral. Foi uma coletiva de imprensa que virou quase uma plenária de dirigente. E como eu sou da área, assim, fazia tempo que eu não via as centrais sindicais juntas, né? Quem visse aquela mesa ia dar risada, porque estava o Juruna, estava o Patá, do comércio, estava o Chiquinho, do sindicato dos padeiros, o Marrom, representando a CUT,
foram falados em nome do Paulinho. Então, fazia tempo que esse grupo não se reunia junto para uma luta em comum, uma luta comum, né? Então, o setor de transporte estava lá, todas as áreas aqui da capital, estava as duas categorias de trens, porque eles têm 2 sindicatos, o sindicato dos metroviários e o sindicato dos condutores. O pessoal do setor reclama muito, porque a greve geral acaba acontecendo por causa do setor de transporte, mas tinha outras categorias lá. Então, assim, essa coletiva passou a impressão que dia 14 nós podemos ter uma das grandes greves gerais do Brasil, né? Se continuar o pique que está agora, porque quem é do movimento sindical sabe, colocar Paulinho junto com o Juruna, junto com o Patá, junto com a CUT, é uma coisa difícil. O eixo central da greve é a reforma da Previdência. Esse é o eixo central da greve. Eles deram informe dos caminhoneiros autônomos, que teve uma pesquisa que 75%, saiu no 247, 75% dos caminhoneiros autônomos são a favor da greve, porque aquela greve de caminhoneiro tinha muito do setor empresarial no meio, não era só o caminhoneiro, o grande pedido deles, que era o preço do frete, até hoje não discutiram o preço do frete, porque o dono de empresa não quer discutir o preço do frete, porque é ele que contrata o autônomo. E no setor de transporte, corre o risco de nós termos uma grata surpresa no dia 14. Muita fala sobre a reportagem do Fantástico, né? Eu sei que era estranho, parte dos dirigentes sindicais pediu a libertação do Lula, o pessoal da Força Sindical, o pessoal da CTB, né? Então, muito forte a plenária, muito forte. Fiquei muito animado, trouxe a notícia para o líder aí, eu acho que o PT vai reunir os 9 vereadores aí, para ver como é que a gente se comporta no dia 14. Tudo bem? Obrigado, é isso. Não, todos os sindicatos já tomaram a decisão antes que vão parar. Todos eles. E estavam os presidentes do sindicato. Então, a decisão é que vai parar dia 14 o setor de transporte. Muito bem. A posição da bancada é também parar, ir para a rua. Fechar a rua. Maria Aparecida, do Sintraenfa. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da Juliana e do Suplicy. Gente, a gente está vivendo um momento muito difícil na assistência social. Mas acho que esse momento já era previsível, essa situação. A gente tem sempre a visão de que vai ficar ruim, mas eu estava ali analisando, a gente precisa pensar numa mudança de estratégia, porque eu acho que as nossas estratégias são muito visíveis para a oposição. Porque como que conseguiram chegar ao ponto que chegaram? A gente precisa repensar a estratégia, e eu acho que o PT precisa nos ajudar nessa situação, para que a gente não atendemos o apelo da oposição e não perpetuamos a estratégia nefasta que eles fazem. Acho que a gente precisa se policiar para isso. Porque, no sindicato, a gente vê situações muito desse tipo e que muito nos entristece, né? Nos revolta até. Quando um governo aperta, quem paga, geralmente, é o trabalhador. Automaticamente, sucateia o serviço e os usuários respondem por isso. Será que essa é a estratégia que a gente tem para manter os nossos serviços? A gente precisa repensar, né? Porque é muito grave a situação. Quando pede para reduzir custos, se reduz o custo a troco do salário do trabalhador. E aí a gente aumenta a demanda da assistência no futuro. A gente precisa pensar numa forma de que dói, é difícil, não vai ser fácil, mas a gente precisa de uma forma efetiva de melhorar a situação. A gente fica enxugando gelo, e aí aquela pessoa falou que vocês estão lutando aqui para garantir a sua coisa, né? A situação não é só ao redor do nosso umbigo, ela é muito mais ampla, muito mais profunda e muito mais difícil. A gente precisa realmente pensar numa forma de melhorar. E aí, eu acho que a Regina colocou uma fala muito importante, a Nazaré, que
o partido precisa estar realmente na base, nas organizações, conversando com os presidentes com a direção das organizações, conversando com os trabalhadores e conversando com os usuários. A iniciativa do seminário é excelente, mas a realidade é muito mais profunda do que isso, porque aqui a gente fala bonitinho, a gente tenta não machucar o outro, né? A gente tenta não dizer algumas verdades que, às vezes, num grupo menor, a gente é obrigado a dizer, né? Até para não, como que se diz? Para não fazer igual o governo, que nivela uma organização que tem problema com o restante das que são boas. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, precisamos conversar mais e encontrar estratégia diferenciada do que a gente costuma fazer, porque a gente não pode reproduzir essa coisa nefasta desse governo e, muito menos, perpetuar essa situação. É isso. Obrigada. Agora a Tamara. Gente, a greve, o sindicato foi pôr um vídeo falando a respeito da greve. Aí é mais uma crítica. Quando, toda vez que tem um movimento, a gente recebe muita reclamação de trabalhador de represália das organizações. As organizações sabem como trabalhar e sabem como fazer para colaborar. É só isso que eu tenho para dizer. Dia 14 é greve geral. O trabalhador tem que pensar que ele pode perder um dia de trabalho, mas ele vai ganhar uma vida de dignidade quando ele estiver mais velho. Nunca pode se esquecer disso. É muito válido, porque nós já perdemos com a reforma trabalhista. Nós já perdemos, estamos perdendo com a questão da educação, vamos perder na Previdência e disso para muito mais. Então, a gente precisa estar atento e tem que parar geral. E a gente não pode admitir a fala de que o trabalhador para porque a condução para, porque o transporte para. A gente tem que ter consciência, somos nós que temos que parar o transporte. Ok. Tamara, do Ipiranga, e gostaria de chamar já o Gustavo Henrique, que é Conselho Participativo, para ficar aqui próximo. Boa tarde. É uma discussão acalorada, é isso mesmo, gente. O sindicato tem que se posicionar, não adianta mandar trabalhador pedir autorização para gestor de parceria, que a gente não vai dar, não é isso. Né? O sindicato tem que ter posição muito clara, inclusive servidores nós vamos parar. Né? Não todos, mas a grande maioria, nosso sindicato está chamando, né? Publicamente, é isso que tem que ser feito. Mas, enfim, a minha fala não é a respeito disso. Eu queria falar, assim, eu sou Tamara, sou servidora pública da SMADES, sou conselheira do Comas também. Recentemente, o coletivo de servidores, a gente fez um muito breve balanço da primeira gestão no Comas, e o que fica muito evidente é o fim da assistência na cidade de São Paulo. Né? Eu acho que os vereadores, não sei como, eu vim aqui até falei, gente, a gente precisa organizar algo, porque precisa ficar público que este governo quer acabar com a assistência social. Né? Tudo isso que vem sendo falado, todas as falas aqui foram só direcionando para o fim. Né? Não é à toa que nós tivemos 5 secretários e o atual entrou com 2 pés fora, porque ele já não está. Né? Exatamente, isso que aconteceu. A gente nunca viu a cara dele em qualquer reunião, e nenhuma do Comas ele apareceu. Muito pelo contrário, quando ele foi chamado, na sequência ele se afastou. Então, assim, é muito sério, a secretaria ela está literalmente destruída, o que a Nazaré falou é real. Nós nunca vimos isso antes na secretaria, e eu só tenho 10 anos. As que têm 30, vocês imaginam o que elas falam, né, as colegas? A gente nunca viu, a gente sempre fez críticas aos governos. Neste caso, a gente não tem crítica, porque é uma gestão totalmente amadora. No Comas, a gente não consegue provar um plano de trabalho deles organizado, pensado, nada deles é pensado, ou tudo isso é pensado para não acontecer mesmo. Né? Eles não conseguem fazer o gasto de recursos com qualquer planejamento. Eu acho que a Câmara tem um papel, eu não sei qual, como, de cobrar e, sei lá, de fiscalizar de algo muito mais efetivo, porque a Secretaria ela simplesmente abandonou a política pública, ela segue a orientação da Secretaria de Finanças, a orientação da Secretaria de Governo, e, tecnicamente, não tem nada a propor.
Né? Então, assim, é uma tragédia anunciada. Os servidores estão adoecidos, estão se afastando, estão sendo perseguidos, literalmente perseguidos, sendo transferidos de um lugar para o outro, inclusive... Alô? Quem fala? Exatamente. Eles estão tentando justificar a redução de vagas com parecer técnico de servidor, sem dizer que é isso. É uma confusão muito maluca. Representante do secretário vai ao Comas dizer que parou os cortes e, na prática, não parou. As organizações continuam sendo notificadas. Então, assim, o que está acontecendo é grave. Esse momento aqui de troca foi, na verdade, deu para perceber um desabafo de todos e de todo mundo, de todos os setores, idosos, mulheres, criança, adolescente, inclusive do poder público. Né? Nossa secretaria está literalmente destruída. Administrativamente, estamos vivendo um caos. E estamos sendo penalizados por portarias que são irresponsáveis e impossíveis de executar. Né? Então, as organizações estão sendo penalizadas. De repente, milhares de organizações estão com problemas. De repente, temos que fechar vários serviços. Né? Então, tem muitas coisas acontecendo. Serviços têm que fechar, mas vagas não precisam ser extintas. Então, existe uma grande diferença de você corrigir problemas do que você acabar com a política na cidade de São Paulo. Então, acho que aqui tem uma questão para os vereadores investirem com muito cuidado. É isso. Obrigada, Tamara. Gente, eu não tinha combinado com a Ruth de ela vir para a mesa. E ela tem um outro compromisso que ela vai, né, inclusive, ser mesa, vai abrir o evento. Então, queria passar para ela antes, para ela poder sair. A gente ainda tem 3 pessoas inscritas, e a ideia é 5 minutos já combinado aqui na mesa com a devolutiva, mais os vereadores que vão, né, fiquem à vontade para falar. Ruth. Obrigada, Juliana. Queria pedir desculpas, então, a todos e todas por eu ter de sair antes, mas acho que se a gente fosse pensar, né, numa contribuição, seria de ninguém solta a mão de ninguém, né? Que a gente está todo mundo, cada um nas suas especificidades, apontando o quê? A destruição da política pública, dos direitos sociais, né, em todos os âmbitos, saúde, educação, assistência, habitação. Né? Então, eu acho que cultura nem se fala, né, companheira? Então, a importância de a gente entender que a gente vai ter que se movimentar para cada ameaça, né? Para cada e para todas essas ameaças e juntos, né? Então não adianta falar, não, esse daqui é meu tema, eu não vou nem me preocupar com esse outro aí. Não, porque é isso, né? A gente não se preocupa com o direito das crianças, por exemplo, fechamos o CCA, tudo bem, logo virão por nós, né? Então a gente tem que estar o quê? Unidos, já que mexendo num desses direitos afeta todos os outros, né? E a gente está falando do quê? De política pública para a nossa cidade, né? Então não é só para eu me beneficiar, mas é como que a gente pensa na nossa cidade, que acaba sendo referência para todo o país, né? Infelizmente parece uma megalomania, né, paulistana, mas a gente sabe que é. Então também testar, né? Algumas reduções aqui, que situação que a gente vai viver? Né? Então, assim, não dá para fazer mais com menos. A gente já está fazendo mais com menos há muito tempo. Né? Já não tem mais como esticar isso, né? Para tirar recursos de qualquer lugar. Então, eu acho que finalizo só dizendo isso. Estamos juntos. Então, quando a gente vê ameaça para serviço de mulheres, para serviço de criança, para as LGBT, a gente tem que estar junto para defender tudo isso. Né? E dia 14 vamos para a rua. Né? Obrigada, Juliana. Bora lá. Obrigada, Ruth. Então, agora eu passo para o Gustavo, o Henrique, o José Luiz e o jovem que me pediu para falar. Tá? Já fica todo mundo aqui em seguida, que eu não peguei seu nome. Gustavo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Juliana por proporcionar minha fala, mesmo quando já tenha sido encerrada. O meu nome é Gustavo Henrique, eu faço parte do Conselho Participativo da região de Parelheiros. É uma região que foi muito afetada nesses últimos 4 anos, 2 com o prefeito Dória, e agora esses últimos anos do prefeito Covas. Afetadas a partir dos cortes, inclusive no corte das máquinas, né? Porque nesse 1 ano e meio de mandato, o Alfredo já esteve presente em uma das nossas reuniões, e o que os munícipes de Parelheiros mais pedem é a questão da
arrumar as ruas, porque lá necessita muito ainda de pavimentação, as ruas ainda são de barro. E quando a gente vai na prefeitura, ou o conselho vai cobrar de asfaltar a rua, a prefeitura alega que não pode porque é área irregular. E outra batalha que a gente está traçando é a questão da regularização fundiária. Já para parar com isso, porque a prefeitura fala, ó, como é área irregular, a gente não pode entrar com a máquina, mas a gente vai dar uma ajudinha para tentar melhorar. E não é, tinha que ser direito a gente ter rua asfaltada, ainda muitos casos de ruas não terem iluminação. E na reunião que o Alfredo teve presente, foi dia 8 de abril. Vai se fazer 2 meses, a reunião teve presente 86 munícipes e ainda a prefeitura não deu a devolutiva. Me entende? Eu, como morador de Parelheiros, nasci lá, me criei, venho me interessando desde cedo pela política, isso que me fez chegar e correr atrás, tentar lutar por um bairro melhor, tentar lutar por uma região melhor, entendeu? Porque a prefeitura fala que vai dar uma ajudinha, coisa que ela era obrigação de fazer, isso que me sente muito, entendeu? Peço obrigado a todos, agradeço a mesa, e queria fazer uma provocação, que eu acho que, nessa próxima eleição de prefeito, o nosso problema não vai ser a questão do PSDB, entre aspas, mas a gente tem novos atores aí nessa política, que eu me vejo que dá uma angústia o PSL. Tá bom? Muito bem. José Luiz. Boa tarde a todos e todas. Vereadora Juliana, vereador Suplicy, vereador Alfredinho. O meu depoimento é mais um desabafo, né? Nós, no dia 18 de dezembro de 2016, eu fui convocado para ir num dos serviços da SAEC, no Complexo Prates, para recepcionar o seu João Dória, o seu Felipe Sabará e a esposa, para falar sobre o projeto. E, naquele dia, quando eu estava caminhando com ele lá no espaço, o seu Felipe Sabará virou para mim e falou, vocês são a ONG do PT, né? E eu falei, não, nós somos a ONG da Dona Maria Filipe e do seu Ivo, que são os patronos que fundaram a SAEC há 35 anos atrás. E, de lá para cá, sistematicamente, tem um viés ideológico, tem um viés político, a gente tem sido perseguido. Apesar de eu estar de preto, e eu tenho andado muito de preto ultimamente, né, eu sou um cara otimista. E eu tenho falado assim, a ampulheta virou, falta 1 ano e meio para acabar essa gestão, para que a gente possa, com consciência, mobilizar a todos para votar e tentar mudar esse estado de coisas, né? Eu queria só deixar uma proposta para quem está com dificuldade no Miroski, como a Regina citou, e é uma coisa que eu atuo muito, né? A gente tem que criar uma forma de atacar, de olhar o Miroski de cada uma das organizações no atacado e não no varejo. Eu tive a infelicidade de ir na Smarts para reclamar todos os atrasos que nós tivemos de repasse de verba, que passaram de 4 meses. Aí, para minha surpresa, no dia seguinte que eu estive lá, marcaram uma reunião, são 32 SAS, e aí marcaram reuniões com as 10 SAS que a SAEC tem relacionamento. E, a partir daí, foi um festival de notificação. A notificação é rejeição de conta, você usou o fundo provisionado, e nós, em novembro do ano passado, a gente tínhamos entregue um documento, que era um plano de providências para a recomposição do nosso fundo de reserva. Ele se perdeu, né? Se perdeu, e, atualmente, também as prestações de contas também se perderam em várias SAS, e simplesmente a gente tem sido notificado. Só para concluir, é uma forma de dizer que vai fechar o serviço, mas que fica no colo da OS, que não conseguiu gerir o serviço. É isso. Vamos lutar, vamos lutar. Obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Jovem, você se apresenta? Porque eu não peguei seu telefone. Rodrigo Costa. Boa tarde, gente. Eu sou ex-morador de rua, junto com meu companheiro e amigo ali, Kaique Rezende Gonçalves. Já passei por vários albergues, já tive muito sim de pernoites, já tive vagas fixas também, mas também tive muito não na cara e dormi no chão frio, sem coberta, sem comida, sem roupa. E já estou há 3 meses no aluguel, com um parça ali, e graças à ajuda familiar e à empresa que ele estava. Mas hoje nós saímos da rua, mas continuamos nela, porque é difícil você ter que pagar um aluguel e você ter que comprar uma comida, você não tem uma roupa para vestir, então
até as roupas que nós vestimos. Eu agradeço a todas as instituições sociais que estão na rua, que estão lá presentes, levam alimento para a gente comer, que está sendo difícil, mas a gente está aí lutando. Sobre a passagem, eu não estou conseguindo frequentar a escola por não ter passagem. Eu já fui agredido 2 vezes pelo cobrador e motorista. Inclusive, no Brás, o policial até levou nós para a polícia, por pensarmos que nós íamos assaltar o ônibus, por não ter dinheiro da condução. Então, prejudicou bastante também esse aumento aí. Não estou tendo como pagar a tarifa do bilhete estudante, para mim estar indo para a escola, terminar. Consegui eliminar uma matéria, mas estamos tentando aí. Então, assim, sobre assistência social, já comi muita comida com cabelo de funcionário, já comi muita comida mal feita mesmo nesses albergues, nessas coisas. Já peguei infecções de pele por dormir numa cama onde tinha vários bichos, tinha várias coisas que... Já sofri agressão na rua, eu peguei 6 pontos no rosto, durante eu não ter onde ficar, ia ficar na rua, ia me bebedar, e numa dessas um cara veio e me acertou, por eu ser gay. Mas isso tá, e fui procurar o SUS e o meu rosto foi fechado com um pedaço de pau de mais ou menos 3 centímetros, 2,5 centímetros. A moça não limpou e fechou meu rosto, e 7 meses após, eu mesmo retirei o feto, e graças a Deus estou bem hoje. Então, a assistência social aí, o Bolsa Família ajuda, né, também, assim, ambas partes. Hoje eu tenho comprar comida, comprar alguma coisa, investir em alguma coisa para me ver, até mesmo vender. Só isso mesmo, obrigado. E está sendo muito importante participar disso aqui, até mesmo para me passar uma visão para os meus amigos lá fora, né, que assistência social, muitos não têm perspectiva, não têm visão, então não estão muito por dentro, rola muita coisa aqui dentro, pop rua, tem várias reuniões que muita gente não está por dentro e está por aí à mercê das coisas. Então, valeu por abrir a visão. Obrigada, Rodrigo.